Então, pessoal, a gente está aqui na correria, né? Trabalhando aí para fazer acontecer. E a gente tem agora, né? Uma nova live, né? Com dois físicos da área médica. E logo em seguida, né? Após essa live, a gente vai estar disponibilizando mais algumas entrevistas, né? Surpresas que a gente preparou para vocês, certo? Então, na hora do almoço aí, chega na mesa, deixa o celular ou o computador encostado, que a gente vai estar fazendo transmissões de outras entrevistas, né? Então, a programação oficial que a gente divulgou foi essa das lives, né? Mas, em paralelo, a gente estava fazendo todo um outro trabalho, né? O contato com as instituições, a gravação, né, dessas entrevistas. E aí, mais uma vez, eu quero colocar aqui, né, que era nossa intenção contatar todas as instituições, né, do país, né, ter pelo menos um representante de todas elas. A gente correu contra o tempo, e aí a gente tem uma equipe de jornalistas que gravaram comigo essas entrevistas, quero agradecer a eles, certo? Também passar um agradecimento especial ao professor Vauli, que é o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e inovação, né? Uma pessoa que também, sem ele, o evento não existiria, né? É uma pessoa que tem nos dado todo o apoio, né? E instigado a todo momento a gente fazer esse trabalho, né? Então, é importante a gente citar o nome dessas pessoas, né? Porque são elas os nossos motivadores, né? E o nosso apoio na hora que a gente está precisando. Então, assim, com relação às instituições, eu peço compreensão de vocês, as instituições que não forem contempladas nos vídeos, ou é porque não deu tempo, né, a gente fazer, ou é porque eu não consegui contato de representante dessas instituições. Certo? Vocês veem aí, foram 4 dias, e nesses 4 dias, né, 67 instituições, e estava eu fazendo esse contato. Então, é um trabalho muito grande, e infelizmente não deu, né, para fazer tudo que a gente queria fazer. Então, 4 dias foram poucos, né? Mas a gente está lá no site, né? Eu vou disponibilizando agora, após a conversa aí da Cíntia e do Rogério, eu vou disponibilizar mais vídeos, e até o final do dia vai ter lá uma coletânea de 41 vídeos, né, de entrevistas de físicos, pesquisadores brasileiros, né? Vocês acredito que vocês vão adorar. As falas vão ser excelente surpresa para todos, certo? Então, muito obrigado. E agora, dando, né, sequência a esse momento, a gente vai ficar com a fala da professora Silvia e o Rogério, né, o Rogério Vidal. Eles, né, trabalham na área médica, né, e vai estar trazendo aqui uma pauta importante, né, para esse momento. Vai estar dando aí a contribuição importante para esse momento das lives. Eu acredito que a questão de apresentação dispensa, né, é dispensável. O nome de vocês já fala por si só, quem é que não conhece, né? Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o Rogério Vidal e a Sônia Pascoal, vai aí na internet, digita, vocês vão ver aí amplas informações. Certo? Sem prolongar, sem nos alongar mais, vamos continuar e agradecer, gente, antes de sair, a diretoria do Campo Cedro, né? Hoje eu estou em Cedro, anteriormente estava em Sobral, agradecer a Sobral também, na pessoa do professor Eliano e o professor Wilton, que tanto nos apoiou, e eles são culpados também de hoje a gente tá, né, com esse evento, porque tudo nasceu lá em Sobral, né? E agradecer aqui o nosso diretor do IFCE Cedro, o Fernando, e o diretor de ensino, o professor Gleidson, que sempre está disponível, né, para as nossas propostas, para nos ajudar, nos apoiar. Ontem mesmo mandou o carro aqui para casa, cheio de equipamento, que eu ia precisar para essa transmissão. Então, a gente tem tido apoio incondicional, né, das nossas instituições, o IFCE em geral, as universidades em geral, né, e dos nossos amigos, né, nossos queridos amigos aí, falantes de hoje, né. É isso aí, vamos seguir. Professora Cíntia, professor Rogério, se quiser
fazer alguma consideração, falar alguma coisa sobre vocês, fiquem à vontade. Vou sair e o papo é de vocês. Um forte abraço, muito obrigado, feliz Dia do Físico. Obrigado, professor, um abraço. Obrigado. Bom dia, pessoal. O professor Nunes, né, são muitos professores envolvidos, tem a professora Silvia, tem a professora Sônia, que também está participando. Eu sou Cíntia, né, professora da Unilab. Falando um pouco sobre a minha formação, eu estou aqui hoje com o Rogério, né, colega de faculdade, né, a gente fez doutorado junto. E falando um pouco sobre mim, eu tenho uma graduação bacharelada em Física Médica, lá na Universidade Federal de Sergipe, tenho o mestrado eu fiz em Recife, no Departamento de Energia Nuclear, e o doutorado eu fiz na Universidade Federal de Sergipe. Em ambos os casos, foi na parte de dosimetria em tomografia computadorizada. Rogério, quer se apresentar rapidinho aí? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Rogério, eu sou físico, eu sou licenciado em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, e fiz mestrado e doutorado na UFS, né, com a orientadora, a professora Ivanise, né, que foi nossa orientadora, e nós somos irmãos, né, aí de formação. E optei pela Física Médica, trabalho hoje com radioterapia, e sou coordenador do Serviço de Física Médica do Hospital Haroldo de Joaçaba, aqui em Fortaleza, Ceará. Então vamos embora, né, Cíntia? Vamos embora. Bom, hoje a gente vai falar um pouco, o tema da nossa conversa é conhecendo a física médica, e aí a gente vai partilhar uma apresentação, já está aí, Rogério? Já estou abrindo aqui agora. Mas enquanto o Rogério abre, a gente já pode falar que o física médica seria a aplicação do conhecimento da física na medicina, para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. E aí, conhecendo um pouco mais, a gente pode, falando assim da atuação do físico médico, eu já passei dessa... Isso. A gente pode dizer que a gente pode dividir em físico médico clínico e o físico médico não clínico. O físico médico clínico é aquele que vai atuar nas unidades hospitalares, né, em clínicas e hospitais. E o físico médico não clínico é o que vai estar atuando em pesquisa e ensino. E dentre as áreas, as principais áreas de atuação do físico médico, a gente tem 3 grandes áreas, que o Rogério agora vai maximizar. Você maximiza aí, Rogério, a tela? Isso. O modo de apresentação. Pronto, agora vai ficar ótimo. Então, a gente tem essas 3 principais áreas, que é a medicina nuclear, o radiodiagnóstico e a radioterapia. Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a medicina nuclear e o radiodiagnóstico. E aí, Rogério vai falar para vocês sobre a radioterapia. Bom, a medicina nuclear, como o nome sugere, medicina nuclear, ela vai envolver elementos radioativos. São elementos cujo núcleo ele é instável. Então, aqui a gente tem uma imagem que tem núcleos estáveis e instáveis, né, radioativos, com excesso de energia. Então, o núcleo precisa emitir esse excesso de energia, e essa emissão, ela se ocorre a partir da emissão de partículas, como a partícula alfa e a partícula beta, ou então a partir de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama. Então, na medicina nuclear, existe a administração e o uso, né, de radionuclídeos, tanto para diagnóstico de doenças como para tratamento. Alguns radionuclídeos utilizados, a gente tem aí na imagem, tem o tecnésio 99, M, né, o metastável, tem o flúor 18, o iodo 131 e o galho 67. Bom, isso aí só para a gente conhecer um pouco da medicina nuclear. Você clica novamente, por favor, Rogério. Aqui a gente tem algumas imagens, porque assim, na medicina nuclear vai ser administrado, né, então, um radionuclídeo no paciente, isso pode ser a partir da inspiração, ou então injetado na veia, ou então ingerindo, né? Então, o paciente, ele passa a ter esse elemento radioativo no seu corpo. E aí a gente tem a imagem de um equipamento, que é uma gama-câmara, que vai captar essa radiação que é emitida pelo paciente, né? E aí a gente tem uma imagem, então na medicina nuclear a gente consegue, a partir do equipamento, né, ver o funcionamento de alguns órgãos. No caso aí, para diagnóstico, a gente consegue visualizar como mostra essa imagem. Seguindo para a próxima, pode clicar de novo, por favor, Rogério? Aqui a gente tem uma imagem, né, de um trabalhador, né, manipulando
um radiofármaco. A gente tem aqui também uma caixinha, porque como envolve elementos radioativos, tem que ter todo um cuidado, né? Aqui é um exemplo de lixeira, essa caixa. Aqui nessa porta a gente tem escrito, não dá para ver, mas tem rejeitos radioativos, porque a seringa, o algodão, tudo se transforma, fica radioativo, né? Então você tem que ter um cuidado específico. Então os lixos, eles têm que ser armazenados até que sua atividade seja baixa o suficiente, até os próprios rejeitos, né, do paciente, a sua urina, por exemplo, e as fezes também vai eliminando esses elementos que foi incorporado ao seu corpo. Então, em algumas situações precisa ter cuidado também com o esgoto antes de jogar na rede pública, né? Então, aqui só tem umas imagens para vocês conhecerem. Você clica novamente aí, Rogério, por favor. E aqui também tem algumas imagens dos radiofármacos, né? Bom, na medicina nuclear, além do diagnóstico, também tem a questão da terapia. Eu trouxe aqui só um exemplo, né? Iodoterapia, que é um tratamento com iodo 131 para tratamento de câncer, né? Que a gente tem na medicina nuclear. E aí, como a gente tem a administração mais elevada, né? Dos radionuclídeos, então o paciente ele precisa ficar isolado. Então, aqui a gente tem uma imagem de um quarto, né, de isolamento, onde você observa que, por exemplo, a cadeira, o local de abrir as portas, tudo tem um material que depois vai ser descartado, porque o suor do paciente, e não só a urina e as fezes, o próprio suor também vai ter um pouco do elemento que foi administrado. Bom, eu falei um pouco da medicina nuclear, agora eu vou falar quais são as funções do físico médico na medicina nuclear. Então, na medicina nuclear, o físico médico ele vai elaborar e implementar um plano de radioproteção. Como a gente viu, a gente está trabalhando com elementos radioativos, então tem que ter todo um plano de radioproteção. E o físico médico ele vai cuidar da segurança radiológica dos trabalhadores, dos pacientes, indivíduos do público, vai cuidar também da questão da otimização dos protocolos de aquisição da imagem, também na questão do controle de qualidade dessas imagens. Vai estar realizando testes de controle de qualidade dos equipamentos, né? Alguns equipamentos utilizados em medicina nuclear são o gama-câmara, o PET, né? Que é a tomografia por emissão de póstron, medidores de atividades, Geiger-Miller. Também auxilia na questão da assessoria para aquisição de novos equipamentos. Eu botei aqui algumas funções, porque tem outras, por exemplo, seguir as normas da CENEM, porque a medicina nuclear ela é fiscalizada pela CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, se vocês quiserem conhecer mais, vocês podem ir perguntando ou então dando uma pesquisada. Então, seguindo agora para o radiodiagnóstico, que é a segunda área que a gente vai estar falando, o radiodiagnóstico, como o nome sugere, radiodiagnóstico. Então, você vai fazer um diagnóstico, né, de doenças a partir de uma radiação ionizante, que a gente pode dizer assim que seria a mais utilizada aí é a radiação X, né? No radiodiagnóstico é a radiação X. Então, é o uso da radiação para obter informações anatômicas do corpo humano. Aqui a gente tem a imagem de alguns equipamentos, né, do radiodiagnóstico. A primeira imagem em cima é um raio-x convencional, provavelmente a maioria de vocês já devem ter visto alguma vez. Embaixo a gente tem um tomógrafo, né, a tomografia computadorizada, que tem um raio-x que gira em torno aí do paciente. A gente tem aqui uma mamografia na imagem da direita. No próximo slide, a gente tem um arco cirúrgico e tem também um equipamento na direita da densitometria óssea. De acordo com a RDC 330, né, de 20 de dezembro do ano passado, 2019, o físico também passa a atuar em ultrassonografia e ressonância magnética, que não emitem radiação X, né, mas também o físico vai estar trabalhando na parte de imagem, essas coisas. Bom, passando para algumas funções do físico médico, você pode clicar de novo, Rogério, por favor. Quais são as atuações do físico médico no radiodiagnóstico? Bom, o físico, ele começa antes mesmo de se construir a sala. Então, ele atua no projeto, né, para calcular a blindagem, a quantidade de barita e de chumbo nas paredes e nas portas. Ele ajuda na escolha, no posicionamento do equipamento. Se a gente tem um feixe primário que pode incidir, por exemplo, no estacionamento ou numa sala de espera, aí o físico vai colocar em relação a um estacionamento, que é uma área livre, não uma sala de espera onde tem mais pessoas, né? Então,
auxilia nessa questão desde o início, né, na escolha e posicionamento. Eu acho que isso aí para as 3 áreas também vale. Ele faz o levantamento radiométrico, né, aí a gente tem uma foto, né, de uma sala, então ele vai medir a radiação nos diferentes pontos para ver como é que está a radiação na parte externa. Ele faz também teste de controle de qualidade nos equipamentos, a gente tem uma imagem aí de um físico fazendo controle de qualidade. Pode passar, Rogério. De modo geral, ele faz o monitoramento dos equipamentos de raio-x. Então, o que se deseja é que você tenha uma imagem com a qualidade suficiente para o diagnóstico. Então, a gente não procura uma imagem a mais nítida possível. A gente procura uma imagem que permita com que o médico consiga identificar a doença. Porque uma imagem muito nítida é aquela imagem que vai fornecer uma dose de radiação muito elevada para o paciente. Então, o físico procura uma qualidade suficiente com a menor dose. Então, vai estar sempre em comunicação com o médico e com o técnico, né? Então, também trabalha na otimização de protocolos e procedimentos, cuida também da proteção radiológica de trabalhadores, pacientes e indivíduos do público, acompanha os relatórios dos dosímetros, porque todo mundo que trabalha com radiação ionizante tem que usar um dosímetro. Então, mensalmente, vem um relatório, né, das doses, e aí o físico avalia, e caso tenha algum trabalhador que tem uma dose superior ao esperado, aí o físico vai estar investigando, analisando para descobrir qual foi a causa disso e tentar solucionar o problema. E também trabalha na questão de treinamento de trabalhadores, para treinar e reforçar conceitos. Bom, agora a Rogério vai passar para a radioterapia e depois a gente continua. Isso, eu vou falar um pouco de radioterapia, né? Então, a física médica na radioterapia, a gente usa radiação para tratar a doença, né? Enquanto na medicina nuclear e no radiodiagnóstico, a prioridade maior é você fazer o diagnóstico da doença, né? Na radioterapia, a gente precisa tratar aquela doença, né? Então, os feixes de radiação usados em radioterapia são feixes de radiação que têm uma maior energia, né? Então, fazendo uma analogia aí com o diagnóstico, por exemplo, né? Então, para você fazer um raio-x de tórax do paciente, você coloca 80 kV, né? Isso corresponde à tensão que você vai acelerar os elétrons que vão atingir o alvo para formar aquele feixe de raio-x. Então, 80 keV aí de energia, né? Se você vai para a terapia, né, você tem uma energia muito maior. Então, essa energia sai de 80 mil e vai para 6 milhões, 10 milhões de volts, né? Então, você tem uma energia muito maior, né? Milhões de eletronvolts, milhões de volts, porque é a tensão que acelera. Então, o físico da radioterapia, ele trabalha desde a concepção da obra, né? Quando um empresário, né, dono de um hospital, dono de uma clínica, ele decide colocar um serviço de radioterapia, ele tem que contratar um físico que, juntamente com o engenheiro e com o arquiteto, ele vai dimensionar as paredes, né? O físico que vai fazer os cálculos, baseado naquele modelo de máquina que vai ser adquirida, quais as energias de máquina, da máquina que a máquina vai possuir, e baseado no que vai ter, né, de planta, né? O que é que vai ser ao lado, por isso que o arquiteto tem que estar presente, né? Porque o físico precisa saber quais são as salas que são adjacentes, que vai ter de lado, nas laterais da sala. Né? Para vocês terem uma ideia, né, para um feixe primário de 10 milhões de volts, por exemplo, de 10 MeV, a gente tem uma parede de aproximadamente aí 2,10 metros de concreto. É claro, se essa parede for utilizada, nessa parede for utilizado outro material, como chumbo, como a densidade é maior, eu vou ter uma parede menos espessa. Né? Então, tudo isso, né? Essa disponibilidade de ter área suficiente para construir o bunker, né? Desse material que vai ser utilizado no cálculo, ou aquele outro determinado material, esse físico vai conversar com o engenheiro, com o proprietário da clínica e com o arquiteto, de modo a fazer um projeto otimizado. Né? Então, mesmo antes, né, de operar, depois de instalar a máquina, o físico também vai fazer uma avaliação das laterais, né, que se chama levantamento radiométrico, vai colocar um monitor de área, e vai avaliar a radiação que chega
né, aqui nas mediações, né, na sala. Né, e ele vai avaliar se aquelas paredes estão em conformidade com o projeto de blindagem que foi submetido à CENIT. Né. Após isso, o físico vai colocar um equipamento que se chama Phantom, né? Aqui é o Phantom, nós temos o Blue Phantom aqui do Instituto do Câncer do Ceará, nós temos um Phantom como esse, o Blue Phantom 2, e nada mais é que um detetor de radiação, né, uma câmera de ionização, que ela vai fazer uma varredura do feixe. Ela vai varrer o feixe, e você tem modelos, né, do feixe, e você vai analisar esse comportamento do feixe, saber se esse feixe está se comportando de maneira correta, né? Então, você vai analisar curvas, né, fazer a análise de curvas, fazer a comparação, né, com as curvas que o fabricante dá, com os documentos da literatura internacional, e você vai avaliar se esse feixe, através desse equipamento, se esse feixe está com condições clínicas de tratamento, né? Além disso, né, o físico trabalha também, eu vou querer que o professor compartilhe outra tela comigo, ele trabalha também na parte clínica propriamente falando, né? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, eu vou pedir para o professor compartilhar outra tela comigo. Alô? Tá vendo aí, sim, a imagem? Não, não. Ainda não, né? Depois ele compartilhar. Alô, professor? Tá vendo agora, sim? Não. Ainda não, né? Agora tá. Agora né? abriu. Abriu, né? Bem, pessoal, estou com um paciente, eu estou entrando aqui no Instituto do Câncer do Ceará, no nosso hospital, Hospital de Joaçaba, né? Esse é um sistema de planejamento onde é feito as simulações de tratamento dos pacientes. Então, eu tenho aqui um exemplo de um paciente com tumor de esôfago, né? A gente vê esse tumor dele aqui, essa parte vermelha, né? E aqui eu consigo ver os órgãos de risco, né? Eu tenho a medula do paciente, né? Eu tenho o pulmão esquerdo, eu tenho o pulmão direito do paciente, eu tenho o coração do paciente. E o físico vai trabalhar, quando o médico der a dose, né, prescrever né, a dose prescrita, normalmente, né, que a gente está acostumado, é quantos ml, né, quantos comprimidos vai tomar. Aqui na radioterapia, o médico radio-oncologista, ele vai prescrever em Gray, né, que é a dose absorvida que aquele volume tumoral tem que receber. Então, ele vai prescrever a dose. Então, o físico vai pegar esse paciente já desenhado com as estruturas, né, com as estruturas de risco e a doença desenhada, e o físico vai colocar as proteções, né, colocar as proteções, fazer com que a máquina delimite o alvo de tratamento, né, aqui a gente tem um campo de tratamento, se a gente vê aqui a máquina está posicionada a 0 grau, né, e aqui eu coloco o colimador principal, esse amarelinho, e esses azuis aqui são as lâminas de multilíneo, que são as lâminas que vão fazer a colimação do feixe, para que não deixe, para que o pulmão e o coração, a menor área de pulmão e coração, ela pegue nessa situação, nesse caso aqui, né? Na menor área, esse feixe seja colimado apenas para o volume tumoral. Né? Então, a gente vai colocar o campo 180 graus aqui, você vê o que a máquina virou aqui, né? A gente tem aqui o multilífero que está conformando, por isso se chama radioterapia conformacional, ele está pegando a forma do tumor e protegendo ali os órgãos de risco que estão aqui ao lado, né? A gente vê aqui o pulmão, né? Os pulmões, o coração, né? A gente consegue ver os rins aqui, a gente consegue ver várias estruturas do paciente. Após isso, né, o paciente o físico vai sentar com o médico e vai fazer a avaliação do histograma dose-volume, que nada mais é que um gráfico que mostra o percentual de volume e o percentual de dose que cada órgão está recebendo
né? Então, ele vai saber, eu estou tratando aquela doença, mas o que está acontecendo com o meu pulmão? O que está acontecendo com o meu coração? Né? Porque existem limites que esse coração sadio, que esse pulmão sadio, ele pode receber para ele não perder a funcionalidade dele. Né? Então, a gente quer tratar a doença, mas a gente quer deixar a atividade pulmonar e a atividade do coração do paciente funcionando. Não é? Então, basicamente, é isso que o físico da radioterapia faz, né? Entre outras coisas, e agora eu vou passar para a gente mostrar, né, Cíntia, um pouco de uma pesquisa de mercado, e para a gente mostrar aqui a vocês. Eu vou parar essa tela e vou compartilhar novamente a apresentação. Mas já preparando para o que a gente vai seguir, a gente vai mostrar um levantamento de dados, né, da ABFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica, que vai falar um pouco sobre o perfil do físico médico, as perspectivas. É uma pesquisa que tem no próprio site da ABFM, ela é bem maior, a gente vai mostrar pequenas partes, e para falar assim, como é que é a formação, qual é a titulação mais elevada de um físico que atua nessa área. Está aparecendo para você, Cíntia? Ainda não. O professor que está compartilhando. Pronto. É exatamente esse levantamento de campo, né, que foi feito a partir da Associação Brasileira de Física Médica, e foi o que a gente encontrou, ainda é de 2014, né, então já tem um tempinho, mas serve para a gente ter uma ideia. Aí tem como maximizar a tela, Rogério, por favor. Aí a apresentação, pronto, a próxima. Aí a gente tem um nível, né, de graduação. Quem atua na física médica, qual o nível, né, qual a graduação? E como a gente pode ver, tem todas as graduações em física, né? Tem o bacharel em física, 27%, tem um licenciado, 23%, tem um bacharel em física médica, 31%, e também tem um bacharel em física com habilitação em física médica, né, que é 19%, é a menor fatia, inclusive, né? A maior está em bacharel em física médica. O somatório, né, dá 30, ou 50%, né, 31 mais 19. Mas o que a gente vê é que qualquer uma das 4 formações permite que você possa trabalhar na área, né. Aí a próxima tela vai mostrar qual é a titulação mais elevada, né, dos trabalhadores, né, dos físicos médicos. E como a gente pode ver, a maior fatia possui especialização, que após a graduação, né, qualquer um dos 3, 4 cursos que a gente conversou, seguir para uma residência em uma das 3 áreas, né, o radiodiagnóstico, medicina nuclear, ou radioterapia. Tem 20% que tem somente graduação, 28% mestrado, 8% doutorado, 6% pós-doutorado. Você quer falar alguma coisa, Rogério, dessa? Eu acho importante falar, porque eu acho que depois que o estudante termina a graduação, há uma dúvida muito grande. E assim, sim, principalmente quem não conhece a física médica, direito, quer entrar, né? Existem alguns hospitais, clínicas, né, que oferecem algum tipo de estágio, alguma coisa do tipo, né? Então, ou Cíntia? Opa! Tá vendo, né? Então oferece algum tipo de estágio para você, aprimoramento, né? Que para você, às vezes, pular, né, essa fase de fazer uma especialização de verdade, né? Fazer uma residência de verdade. Então, assim, o conselho que eu dou aos graduandos que estão terminando agora é que procure realmente uma residência, né, que tenha a ortoga do Ministério da Educação, né, que seja cadastrado, né, porque às vezes o físico que não tem, né, tem muita gente trabalhando hoje na radioterapia, dou um exemplo da radioterapia, por exemplo, porque muita gente trabalhando e ganhando um salário inferior da média salarial, né, e termina não tendo tempo para fazer uma residência e também não se preparando muito bem para fazer as provas, né? Então, são 2 caminhos distintos. Então, nada impede que depois da especialização, não é assim, que você faça o mestrado e o doutorado. E também não impede também que você, depois de fazer o mestrado e o doutorado, você faça a especialização. Mas eu acho que juntar os dois ao mesmo tempo, eu acho que quase impossível, não é assim? Assim, na especialização você vai estar atuando num ambiente hospitalar, né, então você vai estar bem na prática, além de realizando disciplinas, a carga horária é elevada, assim como no mestrado e doutorado. Então, em geral, você vai escolher inicialmente um desses caminhos, né? Caminhos. Um exemplo é eu e você, né, Cíntia? Isso. Eu escolhi a parte da física médica, clínica, né? E você
é professora hoje da faculdade, então, assim, são caminhos distintos, mas eu acho que juntar as duas coisas, eu acho que é um pouquinho complicado. Mas eu acho que você pode pesquisar, né? Eu faço pesquisa, Uhum, recebo uhum. alunos da minha orientadora de doutorado, Divanisa, vem para cá, a gente recebe, né? Existem outros alunos do IPEM de São Paulo, vieram aqui também, fizeram algum tipo de pesquisa, a gente sempre recebe, né? Porém, eu acho que juntar as duas coisas é um pouco complicado no E, começo. na verdade, a gente também precisa muito de vocês, né? Porque, como você falou, Divanizia manda estudante, a gente precisa desse contato com os hospitais e clínicas para poder estar fazendo pesquisa, né? Recentemente a Bom, UERJ também mandou também, enfim. Então vamos falar porque interessa, né? Que eu acho que está todo mundo querendo ver isso aí, né, Cíntia? aí a gente tem, assim, uma média salarial, né, também da mesma pesquisa, né, 2014, os dados talvez estejam Já tem, defasados, né, tem alguma atualização. já tem mais atualizado, né? A gente, Mas a média está em 9.800, vale ressaltar que é o salário líquido, né? isso. E a mínima teve de 724, provavelmente algum graduando que está iniciando em algum serviço, e a gente tem valor máximo de 80 mil, que aí já é, a gente percebe na tabela embaixo que é na radioterapia, né? Os maiores salários, está aí na área que o Rogério está trabalhando, né? Que é a radioterapia. Mas, só para citar um exemplo em radiodiagnóstico atual, tem a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que mais ou menos a partir de 2014 começou a lançar editais exigindo um físico médico nos hospitais com título de especialista em radiodiagnóstico. E aí, no edital, em novembro do ano passado, por exemplo, era exigido, né, um físico com título de especialista em radiodiagnóstico, e o salário era de R$ 10.350. Então, essa tabela é de 2014, mas aí eu tenho um dado mais atualizado. E assim, tem bastante físico médico, mas às vezes falta o especialista ou o supervisor para estar ocupando, né, o serviço como titular, fazendo concurso. Esse que eu falo da EBSER, por exemplo, em algumas regiões faltou, né, físico com essa especialização para estar fazendo esse concurso. Às vezes você tem muita gente trabalhando, como eu falei, né? Você tem gente trabalhando, mas as pessoas não têm as licenças, né? Não tem as licenças Uhum. para exercer, para trabalhar na área. Então, a gente está falando aqui também das especializações, dos lugares que tem. Infelizmente, é uma realidade. O grande centro formador é São Paulo, né? Principalmente na área de radioterapia e nas outras áreas também. Né? Então, acho que quem é do Nordeste, quem é do Norte, quem é do Centro-Oeste tem que ter essa noção que precisa, às vezes, mudar para o Sudeste, Deslocar, né? Uhum. deslocar. Então, assim, ter esse conceito, mas as residências, elas pagam bolsa, né? Eu não sei quanto é que está valendo a bolsa hoje, mas, assim, existe a bolsa de residência, né? Uma bolsa que o físico vai receber durante todos os 2 anos que ele vai passar na residência. Mas eu acho que é uma área boa, né? E tem que falar das provas, né, Cíntia, também, porque Isso. depois que você termina, você acha que você. É assim, como a gente vê, a maioria das residências estão no Sudeste, mas em São Paulo, né? Mas a gente tem no Nordeste, a gente tem o São Rafael, né, que com certeza tem na parte de medicina nuclear. Em Sergipe, recentemente, também tem uma especialização para formar na parte do radiodiagnóstico. A gente também, saindo do Nordeste, a gente encontra também em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e também tem em Curitiba para radioterapia. Talvez essa tabela esteja faltando algumas Algum instituições, tem que dar uma. mas, de modo geral, a gente vê que a grande concentração está, de fato, no Sudeste, né? Isso. Então, assim, depois que você termina, por exemplo, no caso de radioterapia, você faz 2 provas, né? Faz a prova de supervisor de proteção radiológica da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Você vai ganhar o título de supervisor de radioproteção. E você vai fazer a prova de especialista em física médica pela Associação Brasileira de Física Médica. Quando você está com esses 2 títulos, você vai ter a possibilidade de responder, né, de maneira legal por qualquer serviço de radioterapia dentro do Estado brasileiro. Né? Então, você vai colocar. Então, independente, se você entrou numa radioterapia, foi fazer um estágio lá, conseguiu um emprego de carteira assinada como físico, mas nunca o hospital vai poder usar você como supervisor de proteção radiológica ou como especialista em física médica. A saída
né, para você trabalhar na área, seria você fazer uma especialização e fazer a prova do supervisor de proteção radiológica da CENEM. Isso, assim, a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela fiscaliza a medicina nuclear e a radioterapia. Então, Isso. todo o serviço de radioterapia e de medicina nuclear é exigido que se tenha um titular e um suplente de supervisor de radioproteção, né? Já o radiodiagnóstico, a fiscalização é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que é a Anvisa. Então, são as vigilâncias sanitárias quem fazem essa fiscalização. E aí, como o Rogério comentou, você pode optar por fazer uma especialização, depois de terminar, você vai fazer uma das provas, né? Mas também, às vezes, existe também a possibilidade de você ter a experiência prática, né? Ter quantidade de horas, que é de em torno de 2 anos, né, de experiência, e se submeter a essa prova, comprovando que você tem esse tempo de experiência na área. Isso. Não é isso, Rogério? Isso mesmo. Isso. E aí, saindo um pouco da física médica clínica, indo para a não clínica, existem infinitas, diversas áreas, né, de pesquisa, e a gente colocou apenas algumas. Eu coloquei a primeira, dosimetria das radiações, que foi a minha parte de pesquisa no mestrado e doutorado, em que vai se avaliar a dose que o paciente vai estar recebendo, então pode envolver aí desenvolvimento de dosímetros para estar detectando a radiação. Tem também pesquisa em planejamento e tratamento de radioterapia, simuladores físicos, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, você não vai estar colocando uma pessoa para se submeter ao feixe. Então, você usa simuladores antropomórficos, né, simuladores físicos, fantomas, como o Rogério mostrou. Também tem pesquisa em proteção radiológica, tem também na parte de simulações computacionais. Atualmente, eu tenho trabalhado na parte de simulação computacional com o método de Monte Carlo, né, o MCNPX, em colaboração com o Instituto Federal da Bahia e também aqui na UFC. Tem também pesquisa para controle de qualidade de imagem, pesquisa em medicina nuclear, ultrassonografia, ressonância magnética, enfim. Tem várias áreas de pesquisa, né? E aí, seguindo para essa parte de pós-graduação estrito sensu, né? Que é mestrado e doutorado estrito sensu, a gente tem aqui uma imagem de onde se encontram as principais instituições, né? Para você estar fazendo um mestrado ou um doutorado. Então, aqui no Nordeste, a gente tem Sergipe, né, na Universidade Federal de Sergipe. Lá de Sergipe a gente tem Divanísia, né? Ana Maia, Suzane. Suzana. Quem mais que trabalha? Acho que... Da nossa época, os nomes que eu estou mais frescos na minha mente são esses, mas com certeza tem mais pessoas que agora a gente não lembra. Mas tem que estar no site e dar uma olhadinha, né? Aí tem também Pernambuco, né? Que é no DEN, né, o Departamento de Energia Nuclear, e daria para acrescentar aí o CRCN, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Isso. Aí, mais para o Sudeste, a gente tem o CDTN, que também é ligado à CENEM. A gente tem em São Paulo a Unicamp, o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, tem a USP, e também tem a Faculdade lá de Ribeirão Preto. E no Rio de Janeiro, a gente tem o IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, tem a UFRJ, a UERJ e também o IME, né? E na região sul, a gente tem a PUC do Rio de Janeiro, onde vocês podem estar dando uma pesquisada sobre essa questão de pós-graduação em estrito sensu. É isso, Rogério? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que é uma área promissora, não é, Cíntia? Eu acho que tem... Deixa eu dar uma parada aqui na tela. Mandaram para a gente... Agora, eu acho que a gente teria uns 5 minutinhos, né, para... responder algumas perguntas aí, né? Algumas perguntas. Vou voltar aqui. Qual as áreas da pesquisa na física médica? Eu acho que a gente respondeu, né, Cíntia? A gente mostrou algumas, né? É. E quais pesquisas recentes buscam diagnóstico por imagem com risco menor, né? Os próprios equipamentos, hoje, eu vou falar um pouco da tomografia computadorizada, que foi que eu fiz no meu mestrado e doutorado. De início, a preocupação com os equipamentos era que eles fornecessem a imagem o mais rápido possível, para não ter nenhum borramento da respiração do paciente, e obter mais imagem no menor tempo suficiente. Então, aí surgiram os multi-slices, em que você obtém várias imagens com a única rotação do raio-x. Aí chegou no nível que a preocupação não ficou mais em diminuir esse tempo. Então, agora existe uma preocupação em se fornecer uma menor dose.
Então, os próprios equipamentos, eles já estão vindo com alguns protocolos para que você forneça uma menor dose. Já tem também equipamento mamógrafo também. Então, os próprios fabricantes já estão preocupados com... Porque antes era preocupação com o tempo, com a melhor imagem. Agora também já existe essa preocupação em fornecer a menor dose, né? É verdade. Assim, o Djalma perguntou o que há de novo na área da física médica, considerando o aspecto de menor risco para o paciente, né? Então, a física médica, ela está mudando muito, né, Cíntia? Assim, Uhum. você trabalha com tecnologia, às vezes surge uma coisa, né, por exemplo, touchscreen, né? Surgiu touchscreen, várias coisas do touchscreen são colocadas na área da radioterapia, né? A impressão digital, né? Também, né, para a identificação dos pacientes. Então, assim, é muito dinâmico, né? Mas o que se quer hoje é diminuir a dose, né, do paciente, nos necessários do paciente sempre, né? Isso é o que preceitua, e você maximizando a dose nos órgãos, na região que precisa ser tratada, né? Então, Uhum. existem vários tipos de tratamento diferentes hoje. A terapia sofreu uma transformação imensa, né? Então, hoje, o paciente consegue ser tratado com o menor tempo possível, né? E diminuindo a quantidade de frações, aumentando a dose diária, de modo que esse paciente volte logo para o convívio familiar, né? Então, tem outra Uhum. aqui qual as Tem outra... áreas de pesquisa, né, do Vitor Souza, né? Quais as áreas de pesquisa no ramo da física médica? Você acha que você... A gente já respondeu, Já né? respondeu. Em cima tem outras perguntas, tipo, quais as principais diferenças curriculares no curso de Física Médica para o bacharelado em Física Médica? Bom, Entendi. que foi uma pergunta de Cristiano Ferreira. Certo. Bom, num bacharelado em Física Médica, a gente vai ter disciplinas como proteção radiológica, física das radiações, que envolve essa questão da interação com a radiação com a matéria. Eu me lembro que eu também tinha aplicações de lasers na medicina. E aí tem disciplinas específicas para radioterapia, para medicina nuclear. Então, a gente tem a base inicial semelhante, mas aí no final do curso, a gente começa a ter essas disciplinas mais específicas, né? E ao final do curso, se faz um estágio, né? Em alguma dessas áreas. No meu caso, na minha época, eu fiz um estágio na vigilância sanitária. E aí, é isso. Vamos ver outra pergunta, né? O que um licenciado em física precisa para iniciar nessa área? Eu acho que se você já é licenciado, né? Foi o Jonathan, né? Se você já é licenciado, eu acho que o caminho seria dar uma revisada, né? Na questão de física das aviações por conta da própria formação, que eu acho que não prioriza isso, né? Quem é bacharel em física médica, ele já sai da faculdade mais preparado para isso, e você se submeter a uma prova de residência, né? Aí no caso, precisa estar olhando os editais, né, das residências para ver se a sua graduação se encaixa. Por exemplo, licenciado, tá ok, então vê lá o edital, o que é que exige? Exige efeitos biológicos da radiação, exige medidores de radiação, então tem que pegar um livro e começar a estudar especificamente para fazer a prova. Isso. Não é isso? Tem uma pergunta assim, o corpo humano, naturalmente, já tem elementos radioativos? Foi Vinícius Costa. A resposta é sim. Né? Então, no corpo humano, a gente tem o potássio 40, tem o rádio 226, tem o rádio 228. Então, na verdade, assim, existe uma radiação natural, né? E a radiação é aquilo, a gente não precisa ter medo, a gente precisa conhecer. E como a própria pergunta, a gente vai ter radiação, tem na água, tem nos materiais de construção, tem no corpo humano, tem no cigarro. E aí, no caso, nessas áreas que a gente especificou, a gente vai ter uma maior quantidade, né, de radiação, né? Isso. Ele perguntou aqui, Natanael, né? Ele perguntou quais as universidades brasileiras se destacam na produção de pesquisas na área da física médica. Eu acho que a USP, né? Lá, o pessoal da Linda Caldas, né? Sim. Uhum. O pessoal da UFS, da Federal do Sergipe também, onde nós fomos formados, de Vanísia, Suzana, Ana Maia, né? Que foram nossas professoras lá, e elas produzem muito
muito Tem nessa também um área. núcleo muito forte lá em Recife, né, com a professora Helen Cury, lá o Departamento de Energia Nuclear. Tem, né? Tem no DEM, tem no CRCN. E tem com a professora Lívia Caldas também, né? Com a Patrícia Uhum. Caldas lá. Então, assim, eu acho que esse pessoal aí, se você entrar nos sites, acompanhar o processo seletivo das pós-graduações, dessas pós, né? Acho que dá para Uhum. Tem outra pergunta aqui, de Ítalo Marcelo, perguntando se aqui no Brasil já existem estudos de raios T, que é terahertz, no exame de radiológico. Bom, que eu saiba, já existem, né, alguns estudos no mundo, mas no Brasil, acho que não. que eu saiba, ainda não. Não. Aí perguntou aqui também, gostaria de saber o tempo. Não. Isso para melhorar a imagem, bem como ajuste de tensão. Isso depende muito da espessura do paciente, né? Então, o paciente foi mais cheinho, foi mais gordinho, foi mais magro. Depende dessa distância anteroposterior, lateral do paciente. Então, você vai fazer um ajuste entre o MAS, que é a corrente, né, para aquela determinada exposição, e o KV do paciente. E o KV do aparelho, para você conseguir otimizar essa imagem. Então, ele perguntou também, o Cláudio Barroso perguntou qual órgão expede a licença para atuar como físico médico. O físico médico, ele precisa da licença de especialista em física médica, né? Então, ou ele faz uma especialização e faz a prova também da Associação Brasileira de Física Médica. Mas, sim. Então, acho que Isso. as perguntas foram A essas. gente tem a BFM e a CENEM, né? A BFM e CENEM. Só que o físico médico, ele precisa... Não necessariamente ele é o supervisor de proteção radiológica, né? Isso. Então, assim, O título de especialista é a BFM, né? Infelizmente, nós não temos conselho ainda, então a gente tem uma associação, né? Mas outros órgãos acabam exigindo como eu falei, a EBSET está exigindo o título de especialista pela BFM para se prestar um concurso, por exemplo, em radiodiagnóstico. É um caminho sem volta. Né? Acho que é um caminho sem volta. Tem esse título, né? Então, muita pergunta aqui. Cíntia, eu acho que o tempo da gente já escutou. Vamos saber do professor Maierton. Que era até 11h45, né? Saber do professor Maierton aí o que ele... Pode seguir mais um pouco. Pode? Então, tem muita pergunta. 55 aí, até os 55. Pronto. O pessoal estava reclamando pouca mulher, então deixa a Cíntia aí mais um tempo. Então, perguntaram Aí aqui... tem uma pergunta, eu posso utilizar a física médica como motivação? Foi a pergunta de Hernandi. Erandi Limacom. Como eu posso utilizar a física médica como motivação para estudantes de ensino médio? Bom, eu acho que mostrar que existe essa possibilidade de atuação, né? Que a física que a gente estuda, de alguma forma, ela tem uma utilidade. Na verdade, assim, o que me fez escolher física médica é que eu gosto muito de ver a aplicação das coisas. Então, eu gostava muito de física, e aí começou a física médica lá na Federal de Sergipe, que eu sou de Aracaju, e aí eu escolho física médica. Então, eu acabei optando pela física médica, porque eu via na física médica uma possibilidade de ir para campo, né? Tanto é que, assim que eu terminei o meu doutorado, eu inicialmente trabalhei um pouco na parte do radiodiagnóstico, né, na parte clínica, e gosto de ver a questão assim, de você ir lá, analisar a imagem, ver eu acho que é muito do perfil da pessoa, mas eu acho que como motivação é mostrar que existe essa possibilidade, que o físico pode estar também ajudando no tratamento do câncer, né, como o Rogério faz, o médico, ele identifica o tumor, o físico vai estar lá junto para ver qual é o feixe de radiação, qual o tipo de radiação para estar matando a célula maligna e não atingindo a célula sadia. Então, acho que falando esse tipo de coisa, a possibilidade de auxiliar, por exemplo, no tratamento de câncer, eu acho que pode ser uma motivação, sim. Eu acho que ele também falou, ele perguntou aqui, pensando na imersão, qual o melhor caminho? Graduação em física e se especializar na área ou já cursar graduação em física médica? Eu acho que se você já está no ensino médio, né, Cíntia? Você tem a possibilidade de fazer uma graduação em física médica, que não tem em todo lugar, né? Porque eu conheço
no Nordeste, eu acho que só Sergipe. Né? Tinha em Pernambuco, né, na Católica, mas eu acredito que não tem, parou de ofertar a entrada, pelo que eu saiba. Eu acho que se você conseguir fazer isso, é melhor você optar já para fazer a física médica, mas isso não vai impedir de você trabalhar na área, se você for licenciado, se você for bacharel em física. Né? Eu acho que assim, vai depender da logística, né? Se de repente tem como se deslocar, é uma opção. Mas se você não impede, você faz uma licenciatura, um bacharelado e, paralelamente, começar a estar estudando, né? Pegando livros para ir se preparando para seguir esse caminho. Eu acho que não é um impedimento. A Vitória perguntou quais as dificuldades que os licenciados em física encontram quando decidem seguir na área da física médica. Eu acho que a dificuldade é primeiro é a formação, né? Trabalhar com física das radiações, né? Que é uma coisa, anatomia, que a gente não vê isso na licenciatura. Tem elementos de anatomia, é verdade. Elementos de anatomia, então, assim, você vai conhecer alguns órgãos do corpo, né? Conhecer, estudar uma tomografia, reconhecer determinado órgão ou outro numa tomografia, num exame de PET, num exame de ressonância. Então, isso a gente vai sentir mais dificuldade, né? Eu falo por mim, que a minha formação é licenciatura, né? Mas, assim, foi a minha dificuldade, né? Mas, assim, nada que você não consiga se sobressair. Só basta se dedicar, né, Cíntia? Isso, e eu acho que, assim, em relação à licenciatura, recentemente conversando com um colega aqui também da radioterapia, que é Gilmar, que hoje está em João Pessoa, um abraço aí para ele, ele comentou assim que os editais agora, que antes era mais aberto, né, para físico médico, licenciado e bacharel. E aí, como eu tenho alunos que têm interesse nessa área, eu conversando com ele, ele falou, rapaz, o pessoal da licenciatura corra, porque muitos editais agora estão limitando mais para bacharel e bacharel em física médica. Existem, né, e só também citando um exemplo de uma aluna que seguiu nessa área, na hora de pontuar, né, numa seleção de um mestrado profissional que eu do Rio de Janeiro, o licenciado tinha, digamos, 5 pontos, o bacharel tinha 10. Então, às vezes existe essa diferença, mas não impede que se siga nessa área, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui de... Você ia falar, Rogério? Tem aqui uma pergunta também desse mesmo tema. Ele está perguntando se as especializações possíveis são possíveis à distância, pelo menos no que tange as disciplinas. E o Francisco Eduardo. Eu acho que não, porque as especializações é muito clínica, né? Tem muito manuseio com equipamento, muito manuseio com Isso. em si, então não dá para ser à distância. Eu acho que é impossível especialização dessa natureza à distância. Matheus está perguntando aqui, por favor, Matheus Elias Pereira. Existem pesquisas que relacionam física médica e a física do estado sólido, física da matéria condensada? Sim. Sim, existe desenvolvimento de materiais para dosimetria. Exatamente. Análise de material, né? No meu caso, a gente trabalhou com semicondutores, né? Desenvolvimento de dosímetro a partir de semicondutores, né? Que era o fotodiodo e fototransistor. Então, envolve física da matéria condensada, assim, dispositivos eletrônicos também. E aí? Mais algum? Acho que o tempo da gente já estourou novamente aqui. Como está a física médica no tratamento contra o câncer? Acho que é para você, Ana Carolina. Ana Carolina. Como está a física médica no tratamento contra o câncer? A física médica é a base, né, que consolida o tratamento do câncer, né? Então, tudo passa pelo físico, né? Então, o físico que implementa as novas técnicas de tratamento, o paciente, os exames do paciente vão passar pelo físico médico também, ele que vai planejar o paciente, né? Então, se ele não planejar, se for o dosimetrista que planeja, ele vai avaliar esse planejamento depois, e ele que vai mostrar ao médico esse planejamento para que o médico aceite ou não, mas tudo passa pelo físico, né? A calibração do aparelho também, o controle de qualidade do tratamento, o controle de qualidade da máquina em si. Então, a física médica é tudo, né, no tratamento do câncer. Tem uma pergunta aqui de Samuel Alva, que pergunta, qual seria a remuneração inicial de quem logo sai da graduação em física médica? Eu acho que isso aí vai depender da instituição, não é? Mas, assim, eu acho que se for com graduação, apostaria que é em média assim, de uns 4 salários, e com especialização em torno de 10. O que é que você diz, Rogério?
Eu acho que é aproximadamente por aí. Se bem que é muito complicado no hospital pegar. Às vezes você conhece o físico ali, né? Você conhece o dono da clínica e tal, você tem algum parente que conheça, então, assim, mas eu acho que não é o caminho bom para você fazer isso, né? Acho que o caminho certo é fazer uma residência, você vai ter a quem consultar, principalmente, eu acho que isso é muito importante, né? Você vai criar uma rede de contato, né, com o seu preceptor na residência, né? Você vai conhecer outros físicos, né? Então, né, porque é muita tecnologia envolvida, às vezes você fica inseguro na hora de fazer qualquer coisa, então acho que o caminho é esse, até para você ter a ortoga, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Associação Brasileira de Física Médica, para você ser titular, né, aquela história de ser titular de um serviço não, né. Está física médica no tratamento, não entendi, se essa também, já está lá embaixo já. Na área das matérias, estão em busca de materiais 2D sintetizados. Tem uma pergunta aqui que pergunta sobre como é que o físico pode atuar nessas novas áreas que eu falei, né? Ressonância magnética e ultrassom, que não tem radiação ionizante, né? Bom, a resposta, porque a RDC, que eu comentei, a 330, né, de 20 de dezembro de 2019, coloca também para o físico atuar nessas áreas. Então, ele vai trabalhar cuidando da qualidade da imagem, pensando no ruído, no contraste, analisando alguns parâmetros, e também na segurança do paciente. E, por exemplo, na ultrassom, mede a profundidade, tamanho do objeto, para ver se ele é real mesmo. Então, seria nesse sentido, né? Isso. E lembrando também ó, que a radioterapia é só um pilar, né, no tratamento do câncer. Tem a quimioterapia, né, que são os quimioterápicos que o paciente vai tomar, seja por via oral, seja por via venosa. Então, tem a radioterapia, né, que é o uso de radiação para tratar doenças. Nem todo paciente que tem câncer ele vai passar necessariamente por radioterapia, né? Mas aproximadamente 60% dos tumores conhecidos, o paciente vai ser submetido à radioterapia em alguma fase, né? Antes da cirurgia, pós-cirurgia, né? Então depende muito do tipo de câncer que o paciente vai ter. Na verdade, tem muitas e muitas perguntas. A gente até pede desculpa que tem algumas que não vai dar para responder, né? É verdade. Mas tem um aqui de Severino Moura, que ele pergunta quais são as dificuldades e os prazeres da profissão. Eu acho que, assim, falando um pouco assim de dificuldade, por exemplo, para quem quer atuar no radiodiagnóstico, fazendo controle de qualidade de equipamentos, existe uma dificuldade que é você precisa ter um capital inicial para comprar esses materiais, equipamentos, né, para estar indo realizar os testes, né? Então, seria uma dificuldade. E um prazer é você possibilitar uma imagem melhor, com menor dose, ver o equipamento funcionando direitinho, no caso do mamógrafo, porque muitas vezes as mulheres, às vezes, eu me lembro que diziam assim, por favor, para exame de mamografia, eu faço com que não aperte tanto a mama. Aí, às vezes é porque está descalibrado, então aperta mais do que é necessário. Então, o físico médico vai estar analisando, testando a qualidade para poder dar uma melhor qualidade, tanto para imagem quanto até para o paciente. E não acho que na radioterapia você vê um paciente que chegou ali no estágio ruim, né, do câncer e conseguir ver uma melhora. Fala aí a sua parte de dificuldade e prazer, Rogério. É verdade. A dificuldade, eu acho que passa pela formação, né? Formação, você tem que sair de casa, né? Sair do convívio da sua família, tem que se mudar de estado, principalmente quem é do Nordeste, né? E sair para outro centro, né? E o grande prazer, eu acho que é você ver o paciente bem, né? O paciente chega às vezes debilitado, com muita dor, você vai calcular a dose do paciente, você vê outro dia o paciente andando, né? Então, assim, eu acho que o prazer é esse, né? Então, o Instituto do Câncer do Ceará, tem uma pergunta aqui, eu acho que dá para a gente encerrar com essa, ele vai abrir uma especialização em radioterapia. Nós estamos com um projeto pronto para ser submetido ao Ministério da Educação, porém, com essa pandemia aí que nos pegou de surpresa, vai haver um atraso, sim, mas eu creio que em 2020, se Deus quiser, teremos a abertura da especialização em física médica em radioterapia aqui no Hospital Haroldo Joaçaba, em Fortaleza.
Então, acho que acho que o nosso tempo está esgotado, né? O professor Antônio aqui, então... Só temos a agradecer aí, ó. Foi um sucesso total aí. Você é muito interessado na área. Pois é, infelizmente não deu para responder, mas a gente se coloca à disposição, se puderem divulgar os nossos e-mails para o pessoal, para responder qualquer outra dúvida, será um prazer. Então, obrigado, Cíntia, né? Obrigado, Rogério. Rogério ia falar, pode falar, Rogério. Sobre essa questão de e-mail, né? Se quiser divulgar o e-mail da gente aí para a gente divulgar ou responder perguntas, né? A gente está à disposição. E a gente agradece o convite, né? De poder estar participando, divulgando essa área que a gente tanto ama, né? Divulgar a área, né? E assim é um prazer para o Hospital de Joaçaba, para o Instituto do Câncer participar. E se precisar de alguma coisa, estamos de portas abertas, você, os professores, né? Precisar de alguma coisa do nosso hospital, a gente está de portas abertas para vocês. Né? Então, gente, só para encerrar mais uma vez, gostaria de registrar o nosso agradecimento, né? À reitoria do Instituto Federal de Ceará, né? Ao nosso pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, né, que esteve conosco todos esses dias, nos apoiando, e não só isso, né, ele esteve diretamente envolvido aí nas entrevistas, ajudando, quando faltava um jornalista eu chamava, o professor Vauli é para toda hora, viu, é pau para toda obra, então, muito obrigado, né. Até o jornalista estava... Ele diz que era eu que era para trabalhar para ele e eu fiz o contrário, ele trabalhando para mim. Mas é assim mesmo, né? Então, muito obrigado, né? E a todos os pró-reitores aí, em nome do professor Vauli, eu agradeço a todos eles. Agradeço a Prefeitura de Sobral, o nosso secretário de Educação, o Herbert Lima, e aproveito mais uma vez para agradecer o IFSC USP, né? Na pessoa do professor Vanderlei Bagnato, né, por toda a ajuda e assistência que nos deu, né, pelas nossas conversas. O Anderson Rodrigues Muniz, da produção de vídeos educacionais da USP, que tanto se disponibilizou para nos ajudar esses dias. Né? O Braz José Muniz e o Marcel Eduardo. Então, muito obrigado, né, a todos eles. Obrigado, Lucas, que está com a gente também, da Prefeitura de Sobral. Obrigado, Fernando, né, que está nos ajudando em uma tarefa paralela agora. Fernando Alisson, lá do IFCE. E agora eu esqueci o nome, diz aí, Maicon. Lá perto de Sobral. Tá certo. Obrigado, Fernanda, obrigado, Silva, que estiveram aí à disposição, né, e nos ajudando todo esse tempo. Obrigado, Cíntia, obrigado, Rogério, e os demais, né, que já deram sua contribuição e os que vão contribuir posteriormente. Gente, deixamos uns vídeos aí programados na agulha, já deve estar começando, certo? Aproveitem, assistam, que a gente vai continuar o nosso trabalho aqui fora da live, e voltamos 1h com a professora Márcia Begari, da UERJ, e com a Sônia Guimarães, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, tchau, tchau, até breve. Até breve. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau.